Olá, meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a bendita e maravilhosa paz do nosso Senhor. Que Deus possa abençoar grandemente o nosso domingo que nós dedicamos para a glória do Senhor, e que Deus possa abençoar grandemente a leitura e o estudo da palavra da escola dominical. Meus amados, este momento é um momento que nós estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses. E embora a nossa irmã Paula, no domingo anterior, tenha falado sobre o finalzinho do capítulo 3, faltou, devido a alguns adiantamentos, falar sobre o capítulo 2, né? Talvez uma das partes mais difíceis da carta de se tratar, né? E eu gostaria de hoje ajudar os irmãos quanto ao nosso posicionamento quanto às heresias que nós podemos enfrentar ou já ouvir falar, né? Então convido você para abrir a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 2, versos 16 até o verso 23. E diz assim a palavra do nosso Deus. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não anuseis isto, não proves aquilo, nem toque ou não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Amém, irmãos? Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre nós. Querido, muito obrigado, Senhor, por este momento sublime na Tua presença. Embora nós não estejamos presencialmente na igreja, de certo modo, também é muito bom ouvir a Tua palavra, o estudo dela por meio da mídia. Que nós possamos usar este meio para nos aproximarmos e que seja um momento que redunde para a glória do Senhor. Abençoe este estudo, abençoe todos os irmãos que estão estudando com zelo e fervor a Tua palavra e que nós sejamos edificados neste momento abençoador para todos nós. Essa é a nossa oração, agradecidos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, quando a gente trata um texto tão sério quanto esse, nós temos que pensar no seguinte: como tem sido o nosso tratamento quanto às questões de seitas e heresias? Um dia você já chegou a lidar com outros ensinos que não são os nossos em torno da palavra de Deus? Qual tem sido a sua reação? Qual tem sido a sua postura? Como você tem lidado? Você sente que tem sabedoria do Senhor para lidar com essas heresias? Essas questões são muito sérias, irmãos, porque nós vemos pessoas se encantando, às vezes com falsos ensinos, às vezes podem estar ouvindo uma mensagem séria da palavra, mas às vezes numa outra mídia, numa televisão, ela pode ouvir uma coisa totalmente fora da palavra, mas mesmo assim, como expressa a palavra do Senhor, como menino agitado por todo o vento de doutrina, ela pode se encantar por tudo, né, que brilha aos olhos dela. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, quanto à nossa postura. O apóstolo Paulo, aqui no capítulo 2, ele realmente vai prevenir para que nós possamos estar firmes contra essas ciladas, contra os males que entram dentro da igreja, contra os males que entram tentando furtar o nosso pensamento de Cristo Jesus. Se nós temos Cristo, nós somos abençoados e não precisamos de mais nada quanto a nossa fé, né? Então o apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele está lidando com o gnosticismo e uma heresia chamada heresia colossense, né? Autodenominada assim, que estava tentando minar o pensamento da igreja de Colossos na presença do Senhor, né? Então, para esses falsos ensinadores, para esses falsos doutrinadores,
eles achavam que Cristo não era suficiente. Então o apóstolo Paulo vai falar, olha, em Cristo nós somos aperfeiçoados, nós não devemos voltar para esses rudimentos do mundo, mas nós precisamos voltar a nossa vida para o Senhor e não deixarmos nenhum vento de doutrina ou nada nos enredar para fora da presença de Cristo. Não é? O verso 8, só para a gente situar o contexto, o apóstolo Paulo fala que ninguém pode nos enredar, ou que ninguém venha a nos enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas. Né? Então o apóstolo Paulo, até o verso 15, irmãos, ele vai combater o gnosticismo, falando que a gente não precisa de conhecimento superior nenhum, se em Cristo aquele que é o autor da vida, nele reside a plenitude de toda a divindade, nós não precisamos de nada. Ele pagou o preço por nós na cruz, ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, e ele mesmo pendurou na cruz. Em Cristo nós temos a salvação, em Cristo nós temos a liberdade, e nós não precisamos de mais nada. Só tendo Cristo e a salvação nele, nós estamos bem firmes. E aí, tendo a palavra como guia para o Senhor, meus irmãos, não precisamos de conhecimento superior nenhum. Né? E aí, a partir do verso 16, meus irmãos, Paulo vai tratar sobre 3 aspectos da heresia colossense, que era uma mistura, não é? Então, só usando um termo mais difícil, o apóstolo Paulo vai lidar com alguns antigos costumes do judaísmo, vai lidar com o sincretismo, né? Sincretismo é uma religião de mistura, né? Onde você alia uma experiência genuína com outras superficiais, que Paulo vai combater aqui, e também o ascetismo, ou seja, você condicionar a sua vida a certos costumes, a certas maneiras, né, a certo estilo de vida, e como o pastor Hernandes vai dizer, o ascetismo é a religião do não. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você se autoflagela, você se limita aos prazeres, você não vai aos prazeres legítimos que Deus dá para nós, né, a liberdade cristã, e você vive em regras inúteis, né? Então o ascetismo é mais em torno disso, você não pode isso, você não pode aquilo, sendo que a palavra não proíbe, né? Então nós precisamos dessa direção, irmãos, para que nós não caiamos neste erro, e assim como Paulo abençoou o povo naquele tempo, que nós também possamos saber lidar com estas situações, e como nos diz o apóstolo Pedro, saber dar razão da esperança que há em nós. Um dia, meus irmãos, nós podemos ser confrontados com ensinos errôneos, as Escrituras, mas que eu e você saibamos comprovar que na palavra a nossa fé é genuína. Então, irmãos, olhando aqui por divisões, né? Então, se a gente olhar os versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo vai realmente nos alertar quanto aos perigos de voltarmos para as tradições judaicas. É interessante que o verso 8 vai falar assim, cuidado que ninguém vos venha a enredar. Então, irmãos, ninguém pode nos levar a enredos errados, né? Eu já disse isso para os irmãos, às vezes tem enredos que nos prendem, né? Quando você assiste um filme, assiste uma série, talvez o enredo dele chama muito a sua atenção, mas quando se trata de religião, irmãos, ninguém pode nos enredar. Que nós não coloquemos a nossa vida nesse sentido, né? E aí, o apóstolo Paulo aqui vai falar, ninguém novamente, verso 16, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, de bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Perdão. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, meus irmãos, nesta heresia colossense, eles estavam tentando implantar os velhos costumes das tradições judaicas como meio de salvação. Então é como se eles estivessem dizendo, olha, Jesus Cristo é bom, mas para que você realmente seja salvo, você tem que praticar os costumes de antigamente, você tem que comemorar os dias de festa, os dias da lua nova, os sábados,
você também se submeter às dietas lá de Levítico, né? Então não vou entrar nessa questão para não demorar muito o vídeo, mas é isso, você tem que voltar às antigas tradições. E aí o apóstolo Paulo fala no verso 17, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então é interessante, irmãos, que no Antigo Testamento, todas aquelas coisas, as festas, guardar dias, guardar, você também se abster de alimentos ou também se alimentar de certa comida ou bebida, aquilo foi importante no Antigo Testamento, mas o Novo quer nos mostrar que tudo é uma sombra que aponta para o que é real. Cristo é o corpo, Cristo é a realidade. E se você tem a Cristo, a sombra não é mais importante, você não precisa praticar essas atitudes que foram expressas no passado, né? Então, como Cristo morreu de uma vez por todas pelos nossos pecados, nós não precisamos imolar um cordeiro, né? Como nós temos Cristo que rasgou o véu, e hoje nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos, não precisa de coisas antigas, irmãos. Hoje tem sacerdote, a Arca da Aliança, não precisamos disso. Se nós temos Cristo, meus irmãos, aquele que é real, o ser perfeito, nós temos tudo, e é por isso que nós temos que valorizar. Então, se alguém colocar outra norma de salvação, falando que você só pode ser salvo por este caminho, está errado. Irmãos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E se nós temos a Cristo, a liberdade que Ele nos oferece, irmãos, ela vai além de qualquer tradição e obras, porque a salvação vem pela fé. Isso não vem de nós, mas é um dom de Deus. E nós temos que aceitar essa salvação em Cristo Jesus. Então, irmãos, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo fala que ninguém vos julgue. Talvez alguém possa falar, por que você vive assim? Mas que ninguém nos julgue. Porque hoje, irmãos, nós não temos mais sombras. Eu não preciso fazer aquelas coisas no Antigo Testamento como norma de salvação. Porque eu tenho justamente esse Jesus perfeito, o corpo que é de Cristo, a realidade presente na minha vida. Mas uma segunda lição, irmãos, que a palavra nos ensina, para nós também combatermos, é para que ninguém se faça árbitro contra nós, né? É interessante essa expressão, vou explicar para nós o porquê dela. E agora Paulo vai combater justamente essa questão do sincretismo, da mistura, né? Onde a pessoa poderia ter a palavra, mas talvez juntando aí com o gnosticismo, ter uma experiência com os anjos, né? E alguém, olha, você está errado, porque você não está seguindo esse tipo de ideia, esse tipo de revelação, né? Eu tenho uma revelação mais interessante que essa que você segue, né? E nós temos que tomar cuidado quanto a isso. Eu vou ler os versos 18 e 19, irmãos, e assim vai ficar mais clara a minha explicação. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Aqui, meus irmãos, é interessante. Olha, hoje nós temos a palavra inerrante, o evangelho genuíno, e não precisamos de nenhuma outra revelação. Se alguém vier com uma revelação, olha, eu tive uma experiência de anjos aí, até como algumas seitas se classificam, a gente não deve se encantar com essas coisas, e que ninguém se faça juiz para nos desqualificar do caminho que nós temos, ou seguimos, porque o nosso caminho é o correto, irmãos. Nós estamos dentro da verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o texto vai nos falar que ninguém se faça árbitro contra vocês, pretextando humildade e culto dos anjos, né? Então aqui o pastor Nicodemos fala que o pretextar humildade é aquela pessoa que chega de mansinho, com humildade, né, e fala, não, olha, o caminho que você segue é errado, vamos à experiência dos anjos. Mas talvez, como o pastor Hernandes coopera, né, nesse texto aqui também, ele vai falar
que a questão de pretextar humildade é que nós, em Cristo, podemos nos achegar diretamente a Deus. Ele fala, nós não temos essa ousadia toda, então nós precisamos dos anjos para nos mediar. Então, essa humildade falsa, né, que não chegava até Deus diretamente, os heréticos aqui, aqueles hereges que pregavam esse falso ensino, estava ensinando, não, olha, para você chegar até Deus, você tem que passar pela mediação dos anjos, culto dos anjos, né? E a gente entende que isso não é a realidade, irmãos. Então ele fala, olha, eu tive essa visão, o texto vai falar de baseando-se em visões, né? Enfatuado, e na verdade essa falsa humildade, irmãos, de não chegar diretamente a Deus, mas a culto aos anjos, não é a humildade verdadeira, mas é alguém enfatuado. A pessoa enfatuada é alguém arrogante, que ao invés de seguir a vontade do Senhor, ela vai seguir a sua própria, vai seguir as imaginações da sua mente, vai falar que se revelou alguma coisa, apareceu uma visão para ela e não apareceu, irmãos. E na verdade, quando ela faz tudo isso, ela está mostrando que tudo é invenção da sua mente carnal e da sua arrogância, não é? Então o versículo 18 termina assim. E é interessante, irmãos, o verso 19, porque essa falsa religião, essa seita, quer mostrar justamente isso, que além de ser um falso ensino, ela não retém o principal, que é a cabeça, Jesus Cristo. Irmão, Jesus é o principal da nossa vida. É o que Pedro vai falar na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 2. Jesus para nós tem que ser a pedra angular, e nele nós somos a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então, o que vai definir a religião verdadeira, irmãos, é se Cristo Jesus é a cabeça. É o cabeça que dirige a igreja, né? Como nos ensina a palavra anteriormente. Então, eles não retêm a cabeça, e também é interessante que eles, além de não reterem a cabeça, e o corpo não cresce sadio. Então, isso não é bênção, irmãos. Então, para que a igreja seja de fato abençoada, Cristo tem que ser a cabeça, e é nele que o corpo vai crescer bem consolidado, bem suprido por suas juntas e ligamentos, e ele vai crescer, ali na igreja vai crescer o crescimento que procede de Deus. Então é interessante, irmãos, o que alguns pastores vão dizer, nem sempre o caminho cristão é o que mais cresce. Pelo contrário, se a gente fizer um levantamento, as seitas muitas vezes crescem mais do que o cristianismo. E se nós olharmos, meus irmãos, nem todo crescimento é de Deus, né? Se nós olharmos por esse lado, a heresia, quando cresce, pode não ser do Senhor, né? E nós temos que olhar muito bem essa questão e ver que nós, talvez mesmo sendo um número menor, se nós crescemos no Senhor Jesus, nós vamos crescer bem consolidados, bem supridos, bem firmes nos seus ligamentos e juntas, porque Cristo é a cabeça. Ele tem que ser o Senhor, irmãos. Toda honra, toda glória seja ao Senhor. Nenhum nome foi dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. E é por isso que nós, como igreja, como noiva do Cordeiro, temos que esperar o Senhor Jesus. E por fim, irmãos, a partir do verso 20, além de Paulo ter combatido as tradições judaicas, né, dentro dessa heresia colossense, além de ter combatido a mistura sincrética do culto baseado em visões, nós vamos ver agora o apóstolo Paulo combater o ascetismo, né, a religião onde você tem que se punir, se flagelar, dizer não para tudo, para que você possa ter uma iluminação, uma experiência mais especial com Deus, né? Então, muita gente, irmãos, no passado já fez isso, né? Teve gente que morava em lugares isolados, gente que se abstia de alimentos, que fazia jejuns mais prolongados, experiências que traziam dor, mas que na mente deles elevaria o seu estado mais numa proximidade maior da presença de Jesus, ou de Deus, né? No caso. E não precisamos disso, irmãos. Vamos ler o que a palavra nos ensina.
Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, nem toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então, irmãos, só começando do final aqui, tem gente que fala não, 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 e o coração não muda, né? E nós entendemos, meus irmãos, que quem é capaz de mudar o coração é Deus, é o Espírito. Deus é capaz de tirar o nosso coração de pedra e transformá-lo em um coração de carne. Nenhum ritual nosso pessoal que a gente faça, né, ou porventura qualquer outra pessoa faça, é capaz de mudá-la ou elevá-la diante de Deus. Nós somos pecadores e todos nós precisamos da glória de Deus, irmãos. Então, o apóstolo Paulo vai falar assim, olha, nós morremos para esses rudimentos, nós temos liberdade no Senhor, você não tem que ficar praticando certas coisas, olha, crente é só aquele que faz isso, crente é só aquele que vive dessa forma, crente é aquele que fala não, 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 né? E o apóstolo Paulo fala, irmãos, nós não precisamos disso, nós já morremos para esses rudimentos e não precisamos ficar sujeitos a estas ordenanças, né? O verso 22 vai falar, porque tudo isso são preceitos e doutrinas dos homens. É interessante, irmãos, que hoje talvez algumas religiões, heresias, com seus costumes, ela fala, olha, você não pode fazer isso, senão você não vai ser salvo. Vou contar um caso aqui, irmãos, pessoal meu, né, que eu achei estranho. Ele falou, olha, de uma pessoa que cortava o meu cabelo há muito tempo atrás, e ele falava, você é irmão, tal, você é da igreja, eu também sou da igreja pentecostal, não preciso entrar no mérito aqui de qual denominação, irmãos, mas ele vai falar assim enquanto cortava o meu cabelo, né? Olha, estou profundamente triste, Fernando, não era pastor ainda, né? Porque hoje as igrejas estão cada vez mais querendo imitar o mundo. Eu falei, olha, aí eu fiquei curioso, por que o irmão diz isso? Porque hoje as mulheres não querem mais andar só de saia, querem usar calça jeans, ficam se mostrando muito, né, decote e tal. Irmãos, olhem, e aí vai, né? Costumes, faça isso, não faça aquilo, não use aquilo. É interessante nós pensarmos nisso, irmãos. É claro que nós temos que ter santidade no vestir, isso é muito importante eu dizer também, né? Mas não tem problema uma mulher usar uma calça em que ela vai mudar, vai ser como o mundo, né? A gente sabe que o adorno da mulher não é só a cabeleira, né? Não é só o exterior, mas é o interior também. E nós precisamos não ficar presos a costumes. Eu já vi muita gente fechada, não pode cortar o cabelo, não pode fazer aquilo, né? Então vai pensamentos aí totalmente fora da palavra. Nós temos uma liberdade, irmãos, e o apóstolo Paulo fala que essas coisas com uso se destroem. Tem gente que se destrói em seguir esses costumes que estão longe da palavra, e a palavra nem diz isso, né? Todas as coisas com efeito têm aparência de sabedoria. Essas coisas, nossa, parece ser bom, né? Mas que na verdade é um culto pessoal. Irmãos, quando nós inventamos costumes fora da palavra de Deus, é um culto pessoal. Você não está cultuando ao Senhor, você está cultuando a sua própria vontade. E é uma falsa humildade, é um rigor que não precisa, sendo que Cristo nos chamou para a liberdade. E eu creio, meus irmãos, que a santidade que Deus quer nossa, né, é a santidade do coração. Um coração compungido e contrito, Deus não desprezará. Então, a gente não tem que se submeter a normas fora da palavra. É isso que Paulo quer nos mostrar. Isso não vai te salvar da sensualidade do seu coração duro, né? E o nosso coração duro precisa ser transformado por aquele que só ele pode fazer, né? Que é Jesus Cristo, só ele pode transformar o nosso coração. Então, irmãos, o apóstolo Paulo aqui vai nos falar
justamente sobre pontos muito importantes, que ninguém venha a nos enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, que ninguém venha com tradições erradas, que ninguém faça árbitro quanto ao caminho que você segue. Nós temos o Senhor, temos aquele que reside a plenitude de toda a divindade, Ele é a cabeça, Ele nos libertou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. É nele que nós conhecemos a verdade, irmãos, e nós precisamos realmente nos alegrar e louvar ao Senhor por isso. É por isso que o apóstolo Paulo anteriormente fala que vocês estejam arraigados, alicerçados, instruídos, bem fundamentados nessa palavra, para que ninguém venha a enganar vocês quanto às verdades das Escrituras e desviar vocês para um falso ensino. A palavra do Senhor nos ensina que olha como é interessante a questão do baseando-se em visões e culto dos anjos, né? O apóstolo Paulo vai falar em Gálatas 1:8, se eu mesmo, um anjo vindo do céu, vos trazer um outro evangelho, algo totalmente adulterado e fora da palavra, que eu vos tenha pregado, que seja anátema, separado para destruição, maldito, que a gente não tenha como verdadeiro. E é por isso, irmãos, que hoje, olha, tem gente que está falando que recebeu visão, tem gente falando de revelação, a torta e a direita aí, né? Homens grandes, né? Pretextando humildade, chora na TV e faz isso, mas que na verdade, irmãos, pode estar levando muita gente à escravidão. Louvado seja Deus, porque o Senhor ainda é capaz de libertar, e Ele tem feito isso. Mas que eu e você não caiamos no erro, né? Que nós possamos estar atentos. Nós temos a Cristo, nós temos a palavra, né? Nós temos a direção do Espírito para guiar a nossa vida e que nós possamos realmente nos firmar nos caminhos do Senhor. Só para definir e distinguir aqui no final, irmãos, hoje nós vemos muitas seitas. Um grupo que até já saiu de igrejas genuínas para inventar as suas próprias ideias. E hoje vem com um monte de heresias. A seita é relacionada ao grupo. A heresia é relacionada a um falso ensino que pode estar lá ou que tente minar a igreja. Mas que a minha oração é para que na igreja de Vila Gustavo, nas igrejas genuínas, não entre nada que seja contra a vontade do Senhor. Em Cristo nós temos tudo. E é por isso que nós temos que louvar a Deus. Eu não preciso de Cristo e algo mais. Eu não preciso de Cristo e uma rosa ungida, uma água benta, um amuleto. Eu preciso só do Senhor para transformar o meu coração contra a sensualidade do mal e do pecado que tenazmente nos assedia. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos fortaleça e que nós possamos olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus é aquele que completou todas as sombras das tradições. Não precisamos guardar nada, fazer nenhum ritual. Não precisamos nos punir por nada, porque Ele pagou o preço por nós na cruz. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, por esta aula. Que o Senhor possa abençoar grandemente a vida dos nossos irmãos e que seja este estudo, este momento de escola dominical, algo edificante para a nossa vida. Ó Deus querido, tem muitas seitas e heresias que podem tentar nos afastar da presença do Senhor. Nos ajude, nos ilumine, que nós não possamos estar presos quanto a essas normas, ó Pai, a esses falsos ensinos, mas que possamos saber dar razão da rica esperança que está no nosso coração. Cristo é o nosso Salvador. Aleluia. E que isso, ó Pai, realmente seja a alegria do nosso coração. Que nós possamos te louvar por esta bênção e que em Cristo Jesus o Senhor fortaleça a nossa vida. Amém, Senhor. Deus abençoe, meus queridos. Amém.